Eles não se suportavam. Mas o que aconteceu naquele casamento mudou tudo. Uma dança, um beijo. E, de repente, tudo saiu do controle. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que vem depois dessa dança vai te surpreender. A viola caipira atravessou o terreiro da fazenda como um relâmpago de paixão contida, e Marina sentiu que o chão sob seus pés deixava de ser firme. As cordas gemiam com aquela melancolia ancestral que só os mineiros compreendem verdadeiramente, enquanto as palmas marcavam um compasso que parecia bater no mesmo ritmo de seu coração descompassado. Havia jurado que nunca mais olharia nos olhos daquele homem. Prometera a si mesma em silêncio, diante do espelho de seu quarto, enquanto abotoava o vestido vermelho que sua mãe havia escolhido para o casamento de Helena. E, no entanto, ali estava ele, atravessando o mar de convidados com passo firme, com aqueles olhos castanhos cravados nela, como se o resto do mundo tivesse deixado de existir. Gabriel estendeu a mão em sua direção. Uma mão grande, de dedos longos e calejados, a mesma mão que havia segurado a viola, com uma ternura inesperada naquela manhã no terreiro. A mesma mão que ela havia imaginado tantas vezes acariciando seu rosto, embora jamais o admitiria diante de ninguém. É tradição, disse ele, com aquela voz grave que parecia arrastar terra da estrada. Os padrinhos precisam dançar. Marina sentiu os olhares de todos os presentes se concentrarem nela. Sua mãe, Conceição, prendia a respiração da mesa principal. Sua avó, Dona Benedita, sorria de sua cadeira de rodas com aquele brilho travesso que iluminava seus olhos, apesar dos 92 anos que carregava nos ombros. E Helena, radiante em seu vestido de noiva, a observava com uma expressão que misturava esperança e súplica silenciosa. O tempo parou no instante em que seus dedos roçaram os de Gabriel. Um arrepio percorreu sua espinha, e algo que não conseguia explicar, algo primitivo, ancestral, inevitável, fez com que seu coração disparasse como os cascos de um cavalo selvagem galopando pelo pasto. O que aconteceu depois daquela dança mudaria completamente sua vida. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para as consequências. Mas esta história não começou naquela noite de primavera, sob as luzes penduradas nas jabuticabeiras centenárias da fazenda familiar. Não. Esta história começou 8 meses antes, numa tarde chuvosa de outono, quando as montanhas cobertas de cafezais do interior de Minas se tingiam de um verde escuro sob o manto cinza do céu. Marina Ferreira tinha 48 anos, embora seu espírito alternasse entre a rebeldia de uma adolescente e a sabedoria de uma anciã, dependendo do dia e das circunstâncias. Era professora de viola caipira, na pequena cidade de São Lourenço, conhecida entre os habitantes por seu talento extraordinário com as cordas e por uma teimosia que, segundo todos, havia herdado diretamente de sua avó. Seu cabelo negro como grãos de café torrado começava a mostrar os primeiros fios de prata, especialmente nas têmporas, onde o tempo deixava sua marca com delicadeza. Seus olhos, cor de mel, guardavam segredos que nem ela mesma se atrevia a desenterrar, e sua risada, quando decidia rir, o que não acontecia com demasiada frequência, tinha o poder de contagiar qualquer roda de viola e fazer com que até o mais sério dos violeiros esboçasse um sorriso. Naquela tarde de abril, Marina estava sentada na varanda da casa familiar, observando como a chuva caía sobre os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. O aroma da terra molhada se misturava com o perfume das últimas rosas do verão, e ela segurava entre as mãos uma xícara de café que há muito tinha parado de fumegar. Helena ligou, anunciou Conceição, saindo à varanda com um xale de lã sobre os ombros. Vem no próximo fim de semana. Disse que tem algo importante para nos contar. Marina ergueu uma sobrancelha sem tirar o olhar do horizonte. Algo importante? Da última vez que disse isso, tinha adotado um gato de rua em São Paulo e queria que cuidássemos dele enquanto viajava para o Rio. Conceição sentou-se ao lado da filha mais velha e suspirou. Aos 70 anos, conservava a elegância serena das mulheres mineiras que aprenderam a envelhecer com graça. Seu cabelo, completamente branco,
Estava preso num coque baixo que deixava à mostra uns brincos de ouro que tinham pertencido à sua mãe. Desta vez é diferente. Notei algo em sua voz. Emoção, nervosismo. Não sei explicar. Helena sempre está emocionada com alguma coisa, replicou Marina, levando a xícara aos lábios embora o café já estivesse frio. É da natureza dela. Nasceu com o sol brilhando e nunca aprendeu que também existem os dias nublados. Conceição observou o perfil de sua filha mais velha e sentiu aquela pontada familiar no peito. Marina havia construído uma muralha ao redor de seu coração há muitos anos, e embora tivesse aprendido a viver com ela, Conceição sabia que por trás daquela fachada de fortaleza se escondia uma menina assustada, que nunca tinha curado completamente a ferida do abandono. Quando Marina tinha 12 anos, seu pai havia abandonado o lar familiar sem aviso prévio. Um dia estava ali, ensinando-lhe os primeiros acordes na viola, prometendo-lhe que sempre a protegeria. No dia seguinte, só restava um bilhete sobre a mesa da cozinha e um espaço vazio no armário onde costumava pendurar suas camisas. Nunca mais o viram. Nunca receberam uma explicação. Aquele abandono havia marcado Marina de uma maneira que nem o tempo nem o amor de sua mãe e sua avó conseguiram apagar por completo. Desde então havia aprendido a desconfiar das promessas, a manter certa distância emocional mesmo com as pessoas mais próximas, e a se refugiar na música, como o único espaço onde se permitia ser vulnerável. Sua avó quer falar com você, disse Conceição, mudando de assunto com suavidade. Está no quintal, bordando. Marina assentiu e se levantou, deixando a xícara vazia sobre o parapeito da varanda. Atravessou a casa que a viu nascer, passando pela sala onde pendurava o retrato de sua bisavó vestida para a festa junina, pela sala de jantar com sua mesa de madeira maciça que tinha presenciado centenas de refeições familiares, até chegar ao quintal, que era o coração da fazenda. O quintal era um pequeno oásis de paz. Uma fonte de pedra murmurava no centro, cercada por vasos com gerânios vermelhos e primaveras que subiam pelas paredes caiadas. Num canto, sob a sombra de uma goiabeira, Dona Benedita balançava sua cadeira de rodas, enquanto suas mãos, enrugadas mas ainda hábeis, bordavam flores numa toalha de linho branco. «Senta aqui, menina», ordenou a anciã sem levantar a vista de seu trabalho. «Tenho algo para te dizer». Marina obedeceu, acomodando-se no banco de ferro forjado que tinha pertencido a seu avô. Conhecia bem aquele tom de voz. Sua avó não pedia, mandava, mesmo aos seus 92 anos. «Sua irmã vai se casar», soltou Dona Benedita como quem anuncia que vai chover. Marina piscou desconcertada. «Como você sabe? Mamãe acabou de me dizer que Helena vem no fim de semana, mas não mencionou nada sobre...» «Eu sei porque eu sei», interrompeu a anciã, cravando finalmente seus olhos escuros nos de sua neta. «As avós sabem essas coisas. É um dom que vem com as rugas». Um silêncio pesado se instalou entre elas. A água da fonte continuava cantando sua melodia eterna, e um bem-te-vi pousou na borda para beber antes de empreender voo rumo ao céu cinza. «E por que me diz isso a mim antes de contar a ninguém?» perguntou Marina, embora no fundo já intuísse a resposta. Dona Benedita deixou o bordado sobre seu colo e observou sua neta com aquela intensidade que sempre a fazia sentir-se transparente. «Porque você, Marina de minha alma, vai precisar se preparar. Este casamento vai remexer muitas coisas dentro de você. Coisas que você enterrou bem fundo, mas que continuam aí, esperando o momento de vir à superfície. Vó, não entendo do quê. O padrinho do noivo», continuou Dona Benedita, ignorando a interrupção. «É um homem que vai te colocar à prova. Não sei como nem porquê, mas pressinto nos ossos, e estes ossos velhos raramente se enganam». Marina franziu a testa entre divertida e irritada pelo misticismo de sua avó. «E como sabe quem é o padrinho se nem sequer sabemos quem é o noivo?» A anciã sorriu, um sorriso que continha 92 anos de segredos e experiências. «Eu sei porque eu sei, menina. Agora vai preparar o jantar. Sua mãe está cansada, e eu estou com fome». Marina se levantou, balançando a cabeça com resignação. Sua avó sempre tinha tido aquela capacidade de ver além do evidente,
de pressentir as tempestades antes que aparecessem as primeiras nuvens no horizonte. Mas desta vez, pensou enquanto caminhava rumo à cozinha, certamente estava enganada. O que poderia ter de especial o padrinho do noivo de Helena? Provavelmente seria um empresário entediado de São Paulo, como todos os amigos de sua irmã. Se tivesse sabido o quão enganada estava, talvez tivesse prestado mais atenção às palavras de Dona Benedita. Talvez tivesse se preparado melhor para o furacão que estava prestes a arrasar com todas as suas certezas. Mas o destino, como sempre, preferia as surpresas. O fim de semana chegou envolto num manto de sol outonado que fazia brilhar os cafezais, como se estivessem cobertos de moedas de cobre. Helena apareceu na fazenda dirigindo um carro alugado, com um sorriso tão radiante que parecia competir com o astro-rei. Marina a recebeu na varanda, observando como sua irmã mais nova descia do veículo com aquela energia transbordante que sempre a havia caracterizado. Aos seus 43 anos, Helena conservava o entusiasmo de uma criança descobrindo o mundo. Seu cabelo castanho, mais claro que o de Marina, caía em ondas suaves sobre seus ombros, e seus olhos verdes, herdados de algum antepassado distante, brilhavam com uma emoção mal contida. "Marina!" exclamou correndo em direção à irmã para envolvê-la num abraço que cheirava a perfume caro e felicidade. "Tenho tanto para te contar que não sei por onde começar." "Comece pelo começo", respondeu Marina, correspondendo ao abraço com um sorriso que não chegava completamente a seus olhos. "E depois me conte como ele é." Helena se afastou bruscamente, com os olhos muito abertos. "Como você sabe que..." "Avó", explicou Marina dando de ombros. "Você já sabe como ela é." Helena riu, aquele som cristalino que sempre tinha tido o poder de aliviar qualquer ambiente. "Claro, Dona Benedita e seus poderes sobrenaturais. Um dia desses vai montar um negócio de adivinhação e vai ficar milionária." As irmãs entraram juntas na casa, onde Conceição esperava com uma jarra de limonada fresca e um prato de paçoca caseira. A reunião familiar se instalou no quintal sob a goiabeira, com Dona Benedita presidindo de sua cadeira de rodas como uma rainha em seu trono. "Ele se chama Pedro", começou Helena sem poder conter a emoção nem um segundo mais. "Pedro Costa. É empresário, tem uma empresa de importação de vinhos em São Paulo. E é maravilhoso. Conheci ele há 6 meses numa degustação de vinhos que fui com uma amiga do trabalho. Começamos a falar sobre vinhos do Sul e terminamos conversando até o amanhecer. Conceição escutava com lágrimas contidas nos olhos, feliz de ver sua filha menor tão apaixonada. Dona Benedita assentiu lentamente, como se já conhecesse cada detalhe da história. E Marina? Marina observava o rosto iluminado de sua irmã, sentindo uma mistura contraditória de alegria genuína e uma pontada de algo que se negava a identificar como inveja. "Ele quer conhecer vocês", continuou Helena. "Todas. Na verdade, vem na semana que vem com seu melhor amigo, que será o padrinho do casamento. Pensamos que seria boa ideia que se familiarizassem com a fazenda, já que queremos celebrar a cerimônia aqui." "Aqui?" perguntou Marina, surpresa. "Você não preferiria algo mais moderno? Em São Paulo, talvez?" Helena negou com a cabeça, tomando as mãos de sua irmã entre as suas. "Este é nosso lar, Marina. Aqui estão nossas raízes, nossa história. Quero me casar onde a mamãe se casou, onde a avó se casou, onde todas as mulheres de nossa família uniram suas vidas aos homens que amavam. Não existe lugar mais perfeito no mundo." Marina sentiu um nó na garganta. Apesar de sua couraça, apesar de suas defesas, as palavras de sua irmã tinham tocado algo profundo em seu interior. Assentiu lentamente, incapaz de articular uma resposta. "Então será aqui", declarou Dona Benedita, dando por encerrada a questão. "Agora nos conte mais sobre esse padrinho. Como se chama? A que se dedica?" Helena trocou um olhar rápido com sua mãe antes de responder. "Se chama Gabriel Mendes. É o melhor amigo de Pedro desde a infância. É um empresário de sucesso. Tem uma rede de pousadas de luxo por todo o Brasil." "Pousadas de luxo?" repetiu Marina, arqueando uma sobrancelha. "Soa pretensioso." "Ele não é",
defendeu Helena, embora um lampejo de dúvida cruzasse seu olhar. Bem, talvez um pouco. Mas Pedro o adora, e tenho certeza de que quando o conhecerem, verão o porquê. A semana transcorreu entre preparativos e expectativas. Marina continuou com suas aulas de viola na escola do povoado, tentando manter sua rotina habitual enquanto a fazenda se transformava pouco a pouco para receber os visitantes de São Paulo. Conceição supervisionava a limpeza dos quartos de hóspedes, Dona Benedita selecionava as melhores toalhas bordadas de sua coleção e Helena ia e vinha entre ligações telefônicas e listas intermináveis de coisas para fazer. O dia marcado chegou com um céu limpo e uma brisa suave que arrastava o aroma dos cafezais. Marina estava no quintal, afinando sua viola, quando ouviu o ruído de um motor se aproximando pela estrada de terra. Espiou pela porta principal e o viu. Um carro importado, preto e reluzente, que parecia completamente fora de lugar, entre os tons ocres e verdes da paisagem mineira. O veículo parou em frente à fazenda, levantando uma pequena nuvem de poeira que flutuou preguiçosamente no ar dourado da tarde. A porta do motorista se abriu primeiro, e Pedro Costa desceu com um sorriso amplo e genuíno. Era um homem de aspecto agradável, com olhos calorosos e uma barba aparada com esmero. Contornou o carro para abrir a porta do carona, e então Gabriel Mendes emergiu do veículo como se o mundo lhe pertencesse. Alto, de cabelo grisalho impecavelmente cortado, com os olhos castanhos tão intensos que pareciam fragmentos de madeira nobre. Vestia uma camisa de linho clara, que certamente custava mais que todo o guarda-roupa de Marina junto, e se movia com aquela segurança que só possuem aqueles que estão acostumados a que o mundo se adapte aos seus desejos. Marina sentiu uma antipatia instantânea. Não saberia explicar por quê. Talvez fosse a arrogância implícita em sua postura, ou o modo como seus olhos percorreram a fachada da fazenda como se estivesse avaliando uma propriedade à venda, mas algo naquele homem ativou todas as suas defesas. Helena correu em direção a Pedro e o abraçou com a efusividade de quem passa dias contando as horas para um reencontro. Conceição se adiantou para cumprimentar os visitantes com a hospitalidade inata das matriarcas mineiras. E Gabriel caminhou até a entrada da fazenda, parando ao lado de Marina, sem que ela tivesse se movido de seu lugar. "Você deve ser a irmã", disse ele com uma voz grave que arrastava um sotaque indefinível. "A violeira." "E você deve ser o padrinho", respondeu Marina cruzando os braços. "O hoteleiro." Algo brilhou nos olhos castanhos de Gabriel. Diversão? Desafio? Marina não soube identificar. "Ouvi falar muito deste lugar", continuou ele voltando a percorrer a fachada com o olhar. "É pitoresco." A palavra caiu entre eles como uma pedra num lago. Pitoresco. Marina conhecia aquele tom. Era o tom que os turistas de cidade usavam quando queriam dizer antiquado, sem parecer mal educados. "Tem mais de 200 anos de história", replicou ela, erguendo o queixo com orgulho. "Cada pedra desta fazenda conta uma história, mas suponho que alguém acostumado a pousadas 5 estrelas não possa apreciar isso." Gabriel a olhou fixamente durante um longo instante. O ar entre eles pareceu se carregar de eletricidade, como antes de uma tempestade de verão. "Talvez", disse finalmente, com um sorriso que não chegou a seus olhos, "simplesmente tenha padrões diferentes." Antes que Marina pudesse responder, Helena apareceu ao seu lado, tomando-a pelo braço com nervosismo. "Vejo que já se conhecem." "Que bom." "Marina, por que não mostra a Pedro e Gabriel seus quartos enquanto a mamãe prepara o café?" Marina teve que morder a língua para não se recusar. Assentiu secamente e começou a caminhar em direção ao interior da casa, sem se importar em verificar se os homens a seguiam. A fazenda era um labirinto de corredores caiados, quintais internos e quartos que se abriam uns aos outros como páginas de um livro antigo. Marina guiou os visitantes através da sala principal, onde o retrato de sua bisavó os observava da parede, passando pela sala de jantar com sua mesa de carvalho centenária, até chegar à ala de hóspedes. "Este será seu quarto", indicou a Pedro, sinalizando uma porta de madeira escura.
Tem vista para o cafezal e banheiro próprio. Pedro agradeceu com um sorriso genuíno e desapareceu no interior, certamente ansioso para se refrescar depois da viagem. Marina continuou pelo corredor, parando diante da última porta. E este é o seu, disse a Gabriel sem olhá-lo diretamente. É menor, mas tem acesso direto ao quintal. Gabriel não respondeu de imediato. Estava observando as paredes do corredor, onde uma série de fotografias antigas documentavam a história da família Ferreira através das gerações. Quem são? Perguntou, apontando uma imagem em particular. Marina se aproximou a contragosto. A fotografia mostrava um casal jovem vestido com roupas típicas de festa junina, posando diante da fazenda no que parecia ser uma tarde de celebração. Meus bisavós, respondeu, no dia de seu casamento, 1928. Ela era linda, observou Gabriel, com um tom diferente do que tinha usado até então, mais suave, quase reverente. Marina o olhou de soslaio, surpresa pela mudança. Sim, era. Morreu quando eu tinha 5 anos, mas ainda me lembro de sua risada. Dizia que tinha que rir todos os dias, mesmo que fosse de uma bobagem, porque a risada espanta os demônios. Não soube por que lhe tinha contado aquilo. As palavras tinham saído de sua boca antes que pudesse detê-las, como se algo na expressão de Gabriel tivesse desativado momentaneamente suas defesas. Ele a olhou então, e pela primeira vez Marina viu algo além da fachada de arrogância. Algo vulnerável, quase frágil, que desapareceu tão rápido quanto tinha aparecido. Parece uma mulher sábia, disse ele, antes de abrir a porta de seu quarto. Obrigado pela recepção. E sem mais, desapareceu no interior, deixando Marina sozinha no corredor, com o coração batendo de uma maneira que não conseguia explicar. O primeiro jantar foi um campo minado de tensões mal contidas. A grande mesa da sala de jantar, que tinha presenciado centenas de reuniões familiares ao longo dos anos, agora acolhia uma combinação explosiva de personalidades que pareciam empenhadas em colidir. Conceição tinha preparado um banquete digno da ocasião. Sopa de feijão mineira grossa e reconfortante, queijo canastra cortado em fatias generosas, frango com quiabo, que era especialidade da casa, e um lombo assado com ervas da horta que enchia o ambiente com um aroma irresistível. O vinho, um tinto do sul, fluía generosamente nas taças. Pedro não parava de elogiar cada prato, ganhando sorrisos de aprovação de Conceição e olhares de adoração de Helena. Era evidente que o futuro noivo estava fazendo um esforço genuíno para se integrar na família, e a família estava respondendo positivamente. Gabriel, por outro lado, comia em silêncio, com a expressão de quem está avaliando cada detalhe para um relatório posterior. De vez em quando seus olhos pousavam em algum elemento da decoração, as cortinas de renda bordadas à mão, os pratos de cerâmica pintados com motivos tradicionais, o lustre de ferro forjado que pendia sobre a mesa, e Marina podia ver como se formava um julgamento por trás daquele olhar castanho. A fazenda precisaria de algumas melhorias, disse Gabriel de repente, quebrando um momento de silêncio. As paredes têm umidade, o telhado parece ter infiltrações e o sistema elétrico deve ser anterior à era Vargas. Marina deixou cair o garfo sobre o prato com mais força do que o necessário. Como disse? Só estou apontando o óbvio, continuou ele imperturbável. Se vão celebrar um casamento aqui, deveriam considerar fazer algumas reformas. Posso recomendar um arquiteto de São Paulo especializado em restauração de edifícios históricos. Esta fazenda sobreviveu 200 anos sem arquitetos de São Paulo, replicou Marina, sentindo como o calor da indignação subia por seu pescoço. Acho que pode sobreviver a mais um casamento, Marina. Tentou mediar Helena, mas sua irmã a ignorou. Além disso, continuou Marina, inclinando-se para a frente com os olhos acesos, não me lembro de ter pedido sua opinião sobre nossa casa. O senhor é um convidado, não um inspetor de obras. Marina, por favor, interveio Conceição com um tom conciliador. O senhor Mendes só está tentando ajudar. Não precisamos de sua ajuda, sentenciou Marina. Mantivemos este lugar durante gerações sem a intervenção de estranhos. Gabriel levantou as mãos num gesto de rendição.
mas o sorriso que curvava seus lábios não tinha nada de arrependido. Minhas desculpas. Não pretendia ofender as tradições familiares. Só pensei que, dado que meu amigo vai celebrar aqui o dia mais importante de sua vida, talvez valesse a pena garantir que o teto não desabe sobre os convidados. O silêncio que seguiu foi tão denso que poderia ter sido cortado com uma faca. Dona Benedita, que tinha permanecido calada até então, soltou uma risadinha seca de seu lugar na cabeceira da mesa. Tem coragem, o forasteiro, comentou, levantando sua taça de vinho em direção a Gabriel. Me lembra meu falecido marido. Também tinha esse costume de dizer exatamente o que pensava, sem se importar com as consequências. Vó, murmurou Marina frustrada. Mas, continuou Dona Benedita, ignorando a interrupção, meu marido também aprendeu que às vezes é melhor observar e escutar antes de falar, especialmente quando a gente está em território desconhecido. Gabriel sustentou o olhar da anciã durante um longo momento. Algo passou entre eles, uma comunicação silenciosa que Marina não soube interpretar. A senhora tem razão, disse finalmente ele, assentindo com respeito em direção à Dona Benedita. Me desculpo se fui descortês. Não era minha intenção. O resto do jantar transcorreu numa calma tensa, com conversas superficiais sobre a viagem desde São Paulo, os planos para o casamento e a previsão do tempo para os próximos dias. Marina mal participou, concentrada em terminar seu prato o mais rápido possível para poder escapar daquela mesa. Quando finalmente se levantaram, a noite tinha caído sobre a fazenda como um manto de veludo escuro. As estrelas brilhavam com uma intensidade que só podia ser apreciada longe das luzes da cidade, e o canto dos grilos enchia o silêncio. Marina se refugiou no quintal, sentando-se junto à fonte com sua viola entre as mãos. Era seu ritual noturno, sua forma de processar o dia e encontrar a paz antes de dormir. Seus dedos começaram a dedilhar as cordas, primeiro suavemente, depois com mais intensidade, deixando que a música falasse por ela. Não soube quanto tempo havia passado tocando quando sentiu uma presença às suas costas. Parou abruptamente, virando-se para encontrar Gabriel de pé no portal que conectava o quintal com o corredor dos quartos. Não pare por minha causa, disse ele com as mãos nos bolsos. Estava tocando uma moda de viola, não estava? Marina o olhou com desconfiança. Sabe o que é uma moda de viola? Sei algumas coisas, respondeu ele aproximando-se lentamente. Não sou completamente ignorante em matéria de música caipira, embora entenda que possa parecer. Havia algo diferente em sua voz. O tom arrogante de antes tinha desaparecido, substituído por algo mais suave, quase vulnerável. Marina não soube se era um truque ou se simplesmente a escuridão da noite fazia com que as máscaras fossem mais difíceis de manter. É a mesma moda de viola que minha avó me ensinou quando eu era criança, explicou ela, sem saber por que se sentia inclinada a compartilhar essa informação. Diz que aprendeu com sua mãe, que aprendeu com a dela. Está há gerações em nossa família. Gabriel sentou-se no banco de pedra diante dela, mantendo uma distância respeitosa. As tradições familiares são importantes, disse. Eu não tive muitas dessas crescendo. Marina o observou com curiosidade. Era a primeira vez que ele deixava entrever algo pessoal, e a curiosidade pôde mais que seu ressentimento. Onde você cresceu? Gabriel demorou um momento para responder, como se estivesse decidindo quanto revelar. Em diferentes lugares, minha infância foi complicada. Não tive a sorte de ter uma fazenda centenária, nem uma família que preservasse melodias de geração em geração. O silêncio se estendeu entre eles, mas desta vez não era hostil. Era um silêncio contemplativo, carregado de palavras não ditas. Lamento pelo que aconteceu antes, disse Marina finalmente, surpreendendo a si mesma. No jantar, fui dura demais. Não, respondeu ele balançando a cabeça. Você tinha razão. Fui inconsiderado. Às vezes esqueço que nem tudo pode ser medido em termos de eficiência e praticidade. Há coisas que têm valor precisamente porque são antigas, porque resistiram à passagem do tempo. Marina assentiu lentamente, sem saber muito bem o que fazer com esta versão inesperada de Gabriel Mendes.
Quer que eu continue tocando? Perguntou, sinalizando a viola. Às vezes a música diz as coisas melhor que as palavras. Gostaria muito, respondeu ele. E pela primeira vez, seu sorriso pareceu genuíno. Marina voltou a colocar os dedos sobre as cordas e começou a tocar. A moda de viola fluiu na noite, misturando-se com o murmúrio da fonte e o perfume dos jasmins, que trepavam pelas paredes do quintal. E enquanto tocava, sentiu que algo mudava no ar, algo sutil, mas inegável. Talvez, pensou, tivesse julgado rápido demais aquele forasteiro de São Paulo. Ou talvez simplesmente a noite mineira tivesse o poder de suavizar até os corações mais endurecidos. Os dias que seguiram estabeleceram uma rotina estranha na fazenda. Pedro e Helena passavam a maior parte do tempo juntos, percorrendo os arredores para decidir detalhes do casamento, visitando fornecedores locais e se perdendo em conversas que só os apaixonados compreendem. Conceição supervisionava os preparativos da casa com a eficiência de uma general de exército, enquanto Dona Benedita observava tudo de seu canto favorito, tecendo suas toalhas e guardando seus comentários para os momentos mais oportunos. Marina tentava manter sua distância de Gabriel, mas a fazenda não era grande o suficiente para evitar os encontros. Cruzavam-se no corredor pelas manhãs, compartilhavam a mesa do café, coincidiam no quintal pelas tardes, e cada encontro trazia consigo uma nova camada de complexidade à sua relação. Uma manhã Marina desceu cedo à cozinha para preparar café e o encontrou já sentado à mesa, com uma xícara fumegante entre as mãos e um livro aberto diante dele. "Bom dia", cumprimentou ela, tentando soar neutra. "Bom dia", respondeu ele, levantando a vista. "Espero não ter monopolizado todo o café. A cafeteira é grande, a suficiente para todos." Marina se serviu sua xícara e hesitou um momento antes de sentar-se no extremo oposto da mesa. O silêncio entre eles era diferente do dos primeiros dias, menos hostil, mas igualmente desconfortável. "O que está lendo?" perguntou ela, mais para preencher o vazio que por genuíno interesse. Gabriel virou o livro para mostrar-lhe a capa. "É um exemplar de poesia de Drummond que encontrei na biblioteca da sala. Espero que não se importe." Marina sentiu uma pontada de surpresa. Não tinha esperado que um empresário hoteleiro de São Paulo se interessasse por poesia. "Era o favorito de meu pai", disse antes de poder se conter. "Esse livro, especificamente." Gabriel baixou o exemplar com cuidado, como se de repente pesasse mais. "Não sabia. Posso devolvê-lo ao seu lugar se..." "Não", interrompeu ela, balançando a cabeça. "Está bem. Os livros existem para ser lidos, não para acumular poeira numa estante." Outra pausa. O café fumegava entre eles, enchendo a cozinha com seu aroma reconfortante. "Seu pai mora aqui?" perguntou Gabriel, com uma cautela que sugeria que intuía estar pisando em terreno delicado. "Não", respondeu Marina com a voz mais firme do que sentia. "Meu pai foi embora quando eu tinha 12 anos. Nunca mais o vimos." As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas com anos de dor não processada. Marina não sabia por que tinha contado a ele. Normalmente, esse era um tema que evitava mesmo com as pessoas mais próximas. "Sinto muito", disse Gabriel, e havia sinceridade em sua voz. "Crescer sem um pai é difícil. Você também", começou Marina, mas parou, sem querer parecer intrometida. "Nunca conheci o meu", respondeu ele como se a pergunta não o incomodasse. "Nem minha mãe. Cresci num orfanato em Belo Horizonte." Marina o olhou com olhos novos. Por trás do terno de linho e da atitude de empresário bem-sucedido, havia um menino que tinha crescido sem família, sem raízes, sem as tradições que ela tanto valorizava. "Não sabia", murmurou. "Por que saberia?", disse ele, com um sorriso que não chegava a seus olhos. "Não é exatamente algo que mencione nas conversas de negócios." O relógio de parede marcava 8 da manhã. Logo, o resto da casa começaria a despertar e este momento de intimidade inesperada se desvaneceria. "As freiras do orfanato", continuou Gabriel como se precisasse continuar falando agora que tinha começado, "me ensinaram a tocar viola. Diziam que a música era uma forma de oração, uma maneira de se conectar com algo maior que a gente mesmo."
Por isso reconheceu a moda de viola na outra noite? Perguntou Marina. Sim, embora faça anos que não toco. Os negócios absorvem todo o meu tempo, e suponho que em algum momento perdi a conexão com essa parte de mim. Marina deixou sua xícara sobre a mesa, estudando o rosto do homem que tinha diante dela. Era como se uma cortina tivesse se corrido, revelando uma pessoa completamente diferente da que tinha conhecido poucos dias antes. Há uma viola caipira na sala, disse. Se quiser, pode usá-la enquanto estiver aqui. Gabriel a olhou com surpresa. Tem certeza? A música não deveria acumular poeira, respondeu ela, repetindo suas próprias palavras de antes. Nem as violas, nem as pessoas. Foi nesse mesmo dia, mais tarde, que Marina descobriu Gabriel sentado na sala com a viola entre as mãos. Tinha parado no portal da porta, atraída por uma melodia que conhecia bem. A mesma moda de viola que ela tinha tocado no quintal naquela primeira noite. Seus dedos se moviam com uma habilidade enferrujada, mas inegável, encontrando as notas como quem reencontra um velho amigo depois de anos de separação. Havia algo na maneira como inclinava a cabeça sobre o instrumento, na concentração de sua expressão, que transformava por completo sua aparência. Já não parecia o empresário arrogante que tinha chegado num carro importado. Parecia vulnerável, humano. Marina permaneceu imóvel, temerosa de quebrar o feitiço. Mas Dona Benedita, que passava pelo corredor em sua cadeira de rodas, não teve tais escrúpulos. Esse daí tem fogo escondido, murmurou a anciã, parando ao lado de sua neta. Vi desde o primeiro momento. Vó, por favor, sussurrou Marina corando. Não me mande calar, menina. Tenho 92 anos e me ganhei o direito de dizer o que penso. Gabriel parou de tocar e levantou a vista, encontrando-se com as duas mulheres na porta. Em vez de se envergonhar, sorriu com uma calidez que Marina não tinha visto antes. Me descobriram, disse, deixando a viola de lado. Estou terrivelmente enferrujado. Bobagem, replicou Dona Benedita, aproximando-se em sua cadeira. A técnica se perde, mas o sentimento não. E o senhor tem sentimento, moço. Escutei do meu quarto. Obrigado, senhora. Embora não seja tão jovem quanto a senhora parece acreditar. Para mim, qualquer um menor de 80 é uma criança, respondeu a anciã com uma gargalhada seca. Agora, Marina, por que não ensina a este rapaz como se toca de verdade? Faz anos que não te escuto dar aulas a alguém que valha a pena. Marina abriu a boca para protestar, mas Dona Benedita já estava saindo da sala, com aquela capacidade que tinha de desaparecer logo depois de criar caos. Não precisa fazer isso se não quiser, disse Gabriel levantando-se. Sua avó é persuasiva. É uma manipuladora profissional, corrigiu Marina, embora houvesse afeto em sua voz. Mas tem razão numa coisa, você tem talento. Desperdiçado, mas talento, afinal de contas. Gabriel a olhou com aquela intensidade que ela começava a reconhecer. Então vai me dar aulas? Marina hesitou. Uma parte dela queria se negar, manter as distâncias, proteger aquela barreira que tinha construído com tanto cuidado. Mas outra parte, uma parte que fazia muito tempo que não escutava, sentia curiosidade por conhecer mais esse homem que continuava a surpreendê-la. Uma lição, cedeu finalmente. Vamos ver se vale a pena continuar. O sorriso de Gabriel iluminou todo o seu rosto. É um acordo. E assim começou uma dança diferente entre eles. Uma dança de acordes e silêncios, de dedos sobre cordas e olhares furtivos, que pouco a pouco foi derrubando os muros que Marina tinha erguido ao longo de toda uma vida. As semanas passaram com uma velocidade que surpreendeu a todos. A primavera se aproximava, e com ela, a data do casamento de Helena e Pedro. Os preparativos se intensificavam dia a dia, transformando a fazenda num fervilhar de atividade. Marina se encontrava presa num turbilhão de emoções que não sabia como manejar. As aulas de viola com Gabriel tinham se transformado no momento mais esperado e mais temido de seu dia. Esperado porque, contra toda a lógica, desfrutava de sua companhia. Temido porque cada sessão a aproximava mais de um precipício emocional, do qual não sabia se poderia retornar. Gabriel era um estudante aplicado, mas o que mais a desconcertava era seu genuíno interesse por aprender,
Não só a técnica, mas a história, o significado, a alma da música caipira. Fazia perguntas que revelavam uma curiosidade profunda e escutava suas respostas com uma atenção que a fazia sentir-se vista de uma maneira que não tinha experimentado em anos. Uma tarde, enquanto praticavam no quintal sob a sombra da goiabeira, Gabriel parou no meio de uma execução. "Posso fazer uma pergunta pessoal?", disse, deixando a viola sobre seu colo. Marina sentiu que seu coração se acelerava, mas manteve a compostura. "Depende da pergunta. Por que nunca se casou?". A pergunta caiu entre eles como uma pedra num lago, criando ondas que se expandiam em todas as direções. Marina demorou um momento para responder. "Quem disse que não me casei?". "Sua mãe", admitiu ele. "Mencionou algo outro dia durante o café da manhã". Marina suspirou, deixando sua própria viola de lado. "Não é uma história muito interessante. Estive noiva uma vez, há muitos anos. Mas ele mudou de ideia. Decidiu que eu era complicada demais, independente demais. Tudo." "Parece um idiota", disse Gabriel sem rodeios. Marina não pôde evitar um sorriso amargo. "Talvez, ou talvez tivesse razão. Não sou exatamente fácil de amar." "Isso não é verdade", replicou ele, com uma intensidade que a pegou de surpresa. "É diferente, sim. Tem personalidade, opiniões, paixões, mas isso não a torna difícil de amar. A torna real." Seus olhares se encontraram e, por um momento, o mundo ao seu redor pareceu se desvanecer. Marina sentiu algo se mover em seu peito, algo que tinha mantido adormecido durante tempo demais. "E você?", perguntou, quebrando o feitiço. "Por que um homem de seu sucesso nunca se casou?". Gabriel baixou o olhar para suas mãos, que descansavam sobre as cordas da viola. "Porque construí minha vida sobre a premissa de que não precisava de ninguém. Passei tantos anos me provando que podia sobreviver sozinho, que esqueci que sobreviver não é o mesmo que viver." Suas palavras ressoaram em Marina com uma força inesperada. Eram similares demais à sua própria história, à sua própria forma de existir. "Somos um par de idiotas", murmurou ela. "Provavelmente", concedeu ele com um sorriso triste. "Mas talvez nunca seja tarde para mudar." O momento foi interrompido pela chegada de Helena, que irrompeu no quintal com o rosto pálido e os olhos avermelhados. "Marina", ofegou, "preciso falar com você. A sós." Gabriel se levantou imediatamente, murmurando uma desculpa sobre revisar uns e-mails, e desapareceu no interior da casa. Marina se aproximou de sua irmã, preocupada com sua expressão. "O que aconteceu? O que houve?" Helena se deixou cair no banco onde Gabriel tinha estado sentado e começou a chorar. Pedro me disse que quer adiar o casamento." Marina sentiu que o chão se movia sob seus pés. "O quê? Por quê?" "Não sei exatamente", soluçou Helena. "Diz que precisa de tempo para pensar, que tudo está indo rápido demais, que tem dúvidas." A palavra dúvidas ficou flutuando no ar, carregada de significado. Marina conhecia bem esse sentimento, aquela incerteza paralisante que podia destruir até o amor mais genuíno. "Onde ele está agora?" "Foi embora. Disse que precisava caminhar, clarear suas ideias." Gabriel foi procurá-lo. Marina abraçou sua irmã, sentindo como o corpo de Helena tremia com cada soluço. Não sabia o que dizer. Que palavras poderiam aliviar aquela dor? Mas sabia que tinha que estar ali, como Helena sempre tinha estado para ela. "Me escute", disse finalmente, afastando-se o suficiente para olhá-la nos olhos. "Pedro te ama. Vi na forma como ele te olha, em como pronuncia seu nome. Ter dúvidas não significa que não te ama, significa que é humano. Mas e se ele mudar de ideia? E se decidir que não sou suficiente para ele?" A pergunta atingiu Marina com a força de uma lembrança dolorosa. Quantas vezes tinha feito ela mesma essa pergunta? Quantas vezes tinha deixado que esse medo a mantivesse afastada da possibilidade de amar? "Então, não merece suas lágrimas", respondeu com uma firmeza que a surpreendeu até mesmo. "Mas não tire conclusões precipitadas. Dê tempo a ele, dê espaço, e quando voltar, escute o que tem a dizer." As horas seguintes foram tensas.
Conceição tentava manter a calma preparando comida que ninguém queria comer. Dona Benedita permanecia em silêncio, observando tudo com aqueles olhos que pareciam ver além do visível. E Marina ficou ao lado de sua irmã, segurando sua mão enquanto o sol descia sobre os cafezais. Foi quase ao anoitecer quando Pedro e Gabriel retornaram. O rosto de Pedro mostrava sinais de uma luta interna intensa. Olhos avermelhados, mandíbula tensa, ombros caídos. Mas quando viu Helena esperando por ele na varanda, algo em sua expressão mudou. Cruzou o terreiro em 3 passadas e a envolveu num abraço que parecia querer fundi-los numa só pessoa. "Me desculpe", murmurou contra seu cabelo. "Me desculpe muito. Fui um covarde." "O que aconteceu?" perguntou Helena sem se separar dele. "Tive medo", admitiu Pedro. "Medo de não ser suficiente para você. Medo de estragar algo tão perfeito. Medo de me tornar meu pai." Afastou-se o suficiente para olhá-la nos olhos. Mas Gabriel me fez entender algo. O medo é humano. Deixar-se paralisar por ele é uma escolha. E eu escolho. Te escolho, Helena. Hoje, amanhã e todos os dias de minha vida. Marina observava a cena à distância, com o coração dividido entre a alegria por sua irmã e uma pontada de algo que se parecia perigosamente com inveja. Sentiu uma presença ao seu lado e soube, sem olhar, que era Gabriel. "O que você disse a ele?" perguntou em voz baixa. "A verdade", respondeu ele, "que o amor verdadeiro não é a ausência do medo. É a decisão de enfrentá-lo todos os dias por alguém que vale a pena." Marina o olhou então e o que viu em seus olhos a deixou sem fôlego. Não era só compreensão o que havia ali. Era algo mais profundo, mais pessoal, como se essas palavras não tivessem sido apenas para Pedro. "Gabriel", começou, mas ele a interrompeu. "Não precisa dizer nada", disse com um sorriso que não chegou a seus olhos. Só queria que soubesse que algumas pessoas sim aprendem com seus erros, embora às vezes demorem demais. E antes que Marina pudesse responder, ele se afastou em direção ao interior da casa, deixando-a sozinha com um turbilhão de emoções que não sabia como processar. As noites na fazenda tinham uma qualidade mágica que Marina tinha aprendido a apreciar desde criança. O silêncio não era vazio, mas cheio de pequenos sons. O canto dos grilos, o murmúrio do vento entre os cafezais, o eventual pio de uma coruja à distância. Era nessas noites quando os segredos pareciam mais fáceis de compartilhar, quando as máscaras caíam e as pessoas se mostravam tal como eram. Tinham passado 3 semanas desde a crise de Pedro, e o casamento seguia de pé, agora mais sólido que nunca. O casal tinha emergido daquela tempestade com uma conexão mais profunda, mais honesta. Helena brilhava com uma luz diferente, mais madura, mais consciente de que o amor verdadeiro requeria trabalho e compromisso. Marina, por sua vez, encontrava-se num estado de confusão permanente. Seus sentimentos em relação a Gabriel tinham evoluído de uma maneira que não conseguia controlar. Já não era só curiosidade ou atração física. Era algo mais profundo, mais aterrorizante. Uma noite, incapaz de dormir, desceu ao quintal em busca da paz que só a fonte podia oferecer. Mas ao chegar, descobriu que alguém tinha se adiantado. Gabriel estava sentado na borda da fonte, com os pés descalços roçando a água, olhando as estrelas como se buscasse respostas nelas. Não conseguia dormir, disse ele sem se virar, como se tivesse sentido sua presença. Este lugar tem algo que me mantém acordado. Não sei se é a beleza ou os fantasmas. Marina se aproximou lentamente e sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância prudente. Que fantasmas? Os meus, respondeu ele, virando-se para olhá-la. E talvez também os deste lugar. As paredes antigas guardam memórias. Não acha? Minha avó diz que as casas velhas se lembram de tudo. Os amores, as perdas, as risadas, as lágrimas. Diz que por isso é importante cuidar delas, porque são as guardiãs de nossa história. Gabriel assentiu lentamente, e Marina notou algo diferente em sua expressão. Uma vulnerabilidade que não tinha visto antes, nem mesmo em seus momentos mais sinceros. Há algo que nunca te contei, disse ele depois de um longo silêncio, sobre por que reagi como reagi no primeiro dia, quando critiquei a fazenda.
Não precisa se explicar, respondeu Marina, embora a curiosidade a corroesse. Sim, preciso, insistiu ele. Porque desde então não parei de me sentir culpado. E por quê? Porque você merece saber a verdade. Afastou-se da borda da fonte e começou a caminhar lentamente pelo quintal, como se o movimento o ajudasse a organizar seus pensamentos. Quando cheguei aqui e vi este lugar, não vi só uma fazenda velha. Vi tudo o que nunca tive. Uma família, uma história, raízes, tradições que se transmitem de geração em geração. O amor evidente entre vocês, embora às vezes se expressasse com palavras ásperas. Gabriel. Deixe-me terminar, pediu ele parando diante dela. Passei toda a minha vida construindo um império de pousadas de luxo, lugares perfeitos, impecáveis, modernos, e sempre me disse que era porque apreciava a excelência. Mas a verdade é outra. Os construía perfeitos porque o orfanato onde cresci era tudo menos perfeito. Paredes com umidade, tetos com goteiras, frio no inverno. Construía o contrário de minha infância, porque não sabia como fazer as pazes com ela. Marina sentiu que seu coração se encolhia com cada palavra. Quando vi as imperfeições da fazenda, não vi história nem caráter. Vi meus próprios demônios refletidos, e os ataquei como sempre ataquei tudo o que me lembra de onde venho. Mas isso mudou, disse Marina, levantando-se para se aproximar dele. Vi isso. Nas últimas semanas, a forma como olha este lugar é diferente. Porque você me ensinou a vê-lo de outra maneira, admitiu ele com a voz quebrada. Com suas histórias, com sua música, com sua paixão por estas paredes e estas tradições. Me ensinou que as imperfeições não são defeitos, são cicatrizes de batalhas vencidas, testemunhos de sobrevivência. Estavam tão perto que Marina podia sentir o calor que emanava de seu corpo. Podia ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos que delatavam anos de sorrisos e preocupações. Por que me conta tudo isso? Perguntou ela num sussurro. Porque estou me apaixonando por você, respondeu ele com uma simplicidade que a deixou sem fôlego. E precisava que soubesse quem sou realmente antes que isso fosse mais longe. O mundo pareceu parar. As estrelas deixaram de brilhar, os grilos emudeceram, a água da fonte se congelou no tempo. Só existiam eles dois, frente a frente, no coração de um quintal mineiro que tinha presenciado centenas de confissões ao longo dos séculos. Gabriel, murmurou Marina, sentindo como as defesas que tinha construído durante toda a sua vida começavam a desmoronar. Eu. Não precisa dizer nada, interrompeu ele dando um passo atrás. Só precisava ser honesto com você. O que fizer com essa informação é sua decisão. Começou a se afastar, mas Marina o deteve tomando-o pela mão. O contato enviou uma descarga elétrica por todo o seu braço, e soube que ele também tinha sentido. Tenho medo, admitiu ela com voz trêmula. Toda a minha vida tive medo de confiar, de me entregar, de permitir que alguém se aproxime o suficiente para poder me ferir. Meu pai me ensinou que as pessoas que amamos podem desaparecer sem aviso prévio. E desde então fiz tudo o possível para evitar essa dor. Eu entendo, disse ele, apertando sua mão. Mais do que imagina. Mas, continuou ela, dando um passo em sua direção, estes últimos dias, vendo minha irmã com Pedro, vendo como enfrentaram seus medos juntos, comecei a pensar que talvez haja outra maneira de viver. Uma maneira que não implique se esconder atrás de muralhas. O que está dizendo? Marina o olhou nos olhos, aqueles olhos castanhos que tinham passado de parecerem-lhe frios a serem o lugar onde mais queria se perder. Estou dizendo que também tenho sentimentos por você. Sentimentos que me assustam, que não entendo completamente, que vão contra tudo o que disse a mim mesma durante anos, mas estão aí, e já não posso continuar fingindo. O silêncio que seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Gabriel levantou uma mão e a colocou suavemente na bochecha de Marina, acariciando-a com o polegar como se fosse algo infinitamente precioso. E agora o quê? Perguntou ele. Não sei, admitiu ela. Mas talvez possamos descobrir juntos. Não houve beijo naquela noite. Teria sido cedo demais. Fácil demais. Em vez disso,
Permaneceram sentados junto à fonte até que as primeiras luzes da aurora começaram a atingir o céu de rosa e laranja. Falaram de tudo e de nada. Compartilharam lembranças e sonhos, medos e esperanças. E quando finalmente se separaram para ir a seus respectivos quartos, ambos sabiam que algo fundamental tinha mudado entre eles. Dona Benedita, que observava tudo da janela de seu quarto, sorriu satisfeita e voltou a se deitar em sua cama. Já era hora, murmurou para si mesma, antes de fechar os olhos e se deixar levar por um sono tranquilo. Os dias anteriores ao casamento de Helena chegaram com uma mistura de alegria e tensão que flutuava no ar da fazenda como o perfume das laranjeiras. A primavera tinha explodido em todo o seu esplendor, cobrindo os campos de ipês amarelos que transformavam a paisagem num mar dourado sob o sol mineiro. Marina se debatia entre a felicidade pelo que estava nascendo com Gabriel e um terror paralisante que a assaltava nos momentos mais inesperados. O que aconteceria quando o casamento terminasse e ele tivesse que voltar a São Paulo? Poderia ela abandonar suas raízes para segui-lo? Quereria ele ficar num lugar que, por muito que tivesse aprendido a apreciar, não era seu lar? As perguntas se amontoavam em sua mente enquanto ensaiava os acordes da catira que tocaria durante a festa. A viola tremia ligeiramente sob seus dedos, traindo uma inquietação que tentava ocultar. "Toca com o coração partido", observou Dona Benedita de sua cadeira de rodas, interrompendo o ensaio. "Ou talvez com o coração a ponto de se abrir. Às vezes soa igual." Marina deixou a viola sobre seu colo e olhou para sua avó. "Como você faz?" perguntou. "Como sempre sabe o que estou pensando?" "Não sei, menina. Só observo. E o que vejo é uma mulher que está lutando contra si mesma." A anciã se inclinou para a frente, seus olhos escuros brilhando com uma sabedoria acumulada ao longo de quase um século de vida. "O que te dá tanto medo?" "Tudo", admitiu Marina. "Que não funcione. Que funcione. Que tenha que escolher entre ele e este lugar. Que me peça para mudar, que me transforme em alguém que não sou." "E ele pediu algo disso?" Marina negou com a cabeça. "Não. Na verdade, não pediu nada. É como se estivesse esperando que eu decida o que quero, o que estou disposta a dar." "Então o problema não é ele", sentenciou Dona Benedita. "O problema é você e os fantasmas de seu pai que ainda carrega." As palavras atingiram Marina com a força de uma verdade há muito evitada. Desde que seu pai foi embora, tinha construído sua vida sobre a premissa de que era melhor não depender de ninguém. Melhor não entregar o coração a alguém que poderia destruí-lo. Mas essa armadura que a protegia também a isolava, a mantinha prisioneira de um medo que já não fazia sentido. "Como você superou?" perguntou com voz trêmula. "Quando o vô morreu, como seguiu em frente?" A anciã fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, brilhavam com lágrimas contidas. "Não superei, Marina. A gente não supera os grandes amores de sua vida. Aprende a viver com o vazio que deixam, a honrar sua memória seguindo em frente. Seu avô me ensinou que o amor verdadeiro não é posse, é liberdade. A liberdade de ser quem você é, de crescer, de mudar, sabendo que há alguém que te aceita em todas suas versões." "Mas ele foi embora", sussurrou Marina. "Te deixou sozinha." "Não me deixou, menina. A morte o levou, que é diferente. Mas antes disso, me deu 53 anos de felicidade, 3 filhos maravilhosos e netos que são a luz de minha vida. Não trocaria nenhum único dia ao seu lado por evitar a dor de perdê-lo." Marina sentiu que algo se remexia em seu interior, uma rachadura no muro que tinha construído tão cuidadosamente. "E se não sou capaz?" perguntou. "E se estou quebrada demais para amar assim?" Dona Benedita estendeu uma mão enrugada e tomou as de sua neta entre as suas. "Ninguém está quebrado além do reparo, Marina. E às vezes, as vasilhas que foram quebradas e coladas com ouro são mais bonitas que as que nunca se quebraram. Suas rachaduras são parte de sua história. Não as esconda. Deixe-as brilhar." Naquela tarde, Marina procurou Gabriel. Encontrou-o no cafezal, caminhando entre as árvores centenárias com as mãos nos bolsos,
observando o jogo de luzes e sombras que o sol criava através das folhas. Precisamos conversar, disse ela, aproximando-se. Ele se virou, e em sua expressão, Marina viu um reflexo de seus próprios medos. Eu sei, respondeu. Também tenho pensado. Em quê? Em tudo. Em nós, no que vai acontecer depois do casamento. Caminharam juntos sob os cafés sem se tocar, mantendo uma distância que parecia necessária para poder pensar com clareza. Tenho uma proposta, disse Gabriel finalmente. Ou melhor, uma decisão que tomei e que quero compartilhar com você. Marina parou, o coração batendo com força. Te escuto. Decidi investir na escola de viola onde você trabalha, de forma anônima, pelo menos por enquanto. Estão há meses lutando para se manter de pé e é um lugar valioso demais para deixá-lo morrer. Marina o olhou com assombro. Como sabe sobre a escola? Sua mãe mencionou algo e eu investiguei. É o que faço, Marina. Investigo, analiso, busco oportunidades. Mas desta vez não busco lucro econômico. Busco... Não sei. Talvez uma forma de contribuir para algo que tem significado real. Gabriel, não posso aceitar. Não estou pedindo que aceite nada, interrompeu ele. É um presente. Para a escola, para a comunidade, para as futuras gerações de músicos que aprenderão lá. Não tem nada a ver com a gente, ou melhor, tem tudo a ver, mas não da maneira que pensa. Me explique. Gabriel passou uma mão pelo cabelo, um gesto de nervosismo que Marina começava a reconhecer. Passei toda a minha vida acumulando dinheiro, propriedades, poder. E agora me dou conta de que nada disso faz sentido se não serve para algo maior que eu mesmo. Este lugar, esta família, você. Me ensinaram o valor das raízes, das tradições, do amor que se transmite de geração em geração. Quero ser parte disso, não como um intruso que vem impor suas ideias, mas como alguém que aprende, que aporta, que cresce junto aos demais. Marina sentiu que as lágrimas começavam a se acumular em seus olhos. Mas sua vida está em São Paulo. Suas pousadas, sua empresa, tudo o que construiu. As empresas podem ser dirigidas de qualquer lugar, respondeu ele. E as pousadas continuarão lá, não importa onde eu viva. O que não posso fazer é continuar adiando a vida que realmente quero viver. E que vida é essa? Gabriel a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Uma vida onde a música seja tão importante quanto os números, onde o aroma do café seja tão familiar quanto o dos restaurantes de luxo, onde possa acordar cada manhã sabendo que estou onde quero estar, com a pessoa que quero estar. Aproximou-se dela, reduzindo a distância que os separava. Não estou pedindo que escolha, Marina. Não estou pedindo que renuncie a nada. Só estou dizendo que eu já escolhi. E que se você quiser, podemos construir algo juntos. Aqui, neste lugar que você amou toda a sua vida. Ou em qualquer outro lugar que você decidir. O único que me importa é que seja com você. Marina fechou os olhos, deixando que as lágrimas corressem livremente por suas bochechas. Toda a sua vida tinha esperado ouvir palavras assim, e toda a sua vida tinha estado segura de que nunca chegariam. Tenho medo, confessou, com voz quebrada. Eu também, respondeu ele, tomando-a pelas mãos. Mas prefiro ter medo com você que estar seguro sem você. E então, sob o manto verde dos cafezais centenários, com o sol da tarde tingindo o mundo de dourado, Marina tomou a decisão mais valente de sua vida. Sim, disse, abrindo os olhos para encontrar-se com os seus. Quero tentar. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi mais brilhante que qualquer amanhecer mineiro. Então vamos tentar, prometeu. Juntos. O dia do casamento de Helena amanheceu com um céu tão azul que parecia pintado à mão. A fazenda fervilhava de atividade desde as primeiras horas. Caterers preparando iguarias na cozinha, floristas decorando cada canto com rosas brancas e lavandas, músicos afinando seus instrumentos no terreiro onde se celebraria a cerimônia. Marina acordou com uma mistura de emoções que lhe oprimia o peito. Em poucas horas, sua irmã pequena se casaria. Em poucas horas, ela e Gabriel dançariam juntos diante de toda a família. E depois? Depois teria que enfrentar a realidade da decisão que tinha tomado sob os cafezais. Vestiu-se com cuidado,
escolhendo o vestido vermelho que sua mãe tinha selecionado para ela. O tecido se ajustava a seu corpo como uma segunda pele, e quando se olhou no espelho, viu uma mulher que mal reconhecia. Não pelo vestido ou pela maquiagem, mas por algo mais profundo. Uma luz nos olhos que fazia muito tempo não via. "Está linda", disse Conceição da porta com lágrimas nos olhos. "Minha menina mais velha, tão linda." "Mãe, não chore que vai me fazer chorar também." Conceição entrou no quarto e tomou as mãos de sua filha. "Hoje é um dia especial, Marina. Não só por Helena, por tudo. Por esta família que sobreviveu a tantas coisas e continua aqui, mais forte que nunca. Mãe, deixe-me terminar. Sei o que está acontecendo entre você e Gabriel. Vi, embora tenham tentado ser discretos. E quero que saiba que estou feliz. Feliz de te ver se abrir de novo, de te ver dar uma chance ao amor." Marina abraçou sua mãe, sentindo como anos de tensão começavam a se dissolver. "E se der errado?" sussurrou. "E se ele me decepcionar como o papai fez?" Conceição se afastou o suficiente para olhá-la nos olhos. "Seu pai cometeu muitos erros, Marina. Mas o pior de todos não foi ir embora. Foi não lutar pelo que amava. Gabriel não é seu pai. Vejo na forma como te olha, em como escuta cada uma de suas palavras como se fossem sagradas. Esse homem não vai fugir quando as coisas ficarem difíceis." "Como pode estar tão certa?" "Porque a avó me disse", sorriu Conceição. "E ela nunca se engana." A cerimônia se celebrou ao entardecer, quando a luz dourada do sol poente banhava o terreiro com um resplendor quase místico. A pequena capela da fazenda estava adornada com velas e flores, e os bancos de madeira se encheram de familiares e amigos que tinham viajado de todas as partes do Brasil para presenciar a união. Helena estava radiante em seu vestido branco de renda, com um véu que tinha pertencido à sua bisavó. Pedro a esperava no altar, visivelmente emocionado, secando as lágrimas com as costas da mão enquanto a via avançar do braço de Conceição. Marina ocupou seu lugar junto aos demais padrinhos, mas seus olhos não podiam se afastar de Gabriel, que estava do outro lado do altar. Ele a olhava com uma intensidade que a fazia sentir-se nua, não fisicamente, mas emocionalmente. Como se pudesse ver todos seus medos, todas suas esperanças, todos seus segredos. A cerimônia foi emocionante. Votos que arrancaram lágrimas de todos os presentes. Promessas de amor eterno que ressoaram entre as velhas paredes da capela. Bênçãos de um padre que tinha batizado ambas as irmãs há décadas. E quando Pedro e Helena se beijaram como marido e mulher, o aplauso que estourou na pequena igreja parecia capaz de sacudir os alicerces da fazenda. A festa começou pouco depois no terreiro principal. As mesas estavam dispostas ao redor da fonte central, cobertas com toalhas brancas e centros de flores que perfumavam o ar. Os músicos começaram a tocar cateretês tradicionais, e os convidados não tardaram em se levantar para dançar. Foi então que chegou o momento que Marina tinha temido e ansiado igualmente. O momento em que, segundo a tradição mineira, os padrinhos deviam dançar juntos a primeira catira depois dos noivos. Gabriel se aproximou dela, atravessando o terreiro com aquela segurança que o caracterizava. Estendeu a mão, exatamente como faria mais tarde em sua memória, quando revivesse este instante uma e outra vez. "É tradição", disse ele, com aquela voz grave que tinha aprendido a amar. "Os padrinhos precisam dançar." Marina sentiu os olhares de todos os presentes se concentrarem nela. Sua mãe prendia a respiração. Sua avó sorria de seu lugar de honra. Helena a observava com esperança. E toda a resistência, todos os medos, todas as desculpas que tinha construído durante anos desmoronaram num instante. Tomou sua mão. A música era intensa, uma antiga moda de viola sobre amores que desafiam o tempo. Marina sentiu o perfume de Gabriel, couro, café fresco e algo que era unicamente dele. Seus corpos se aproximaram mais do que o estritamente necessário para a dança. Seus olhares se encontraram e já não se separaram. Os passos da catira fluíam naturalmente entre eles, como se tivessem dançado juntos toda a vida. Cada giro, cada movimento de quadril, cada sapateado sobre as pedras do terreiro,
era uma declaração silenciosa do que sentiam. Os demais convidados começaram a murmurar, mas nenhum dos dois notou. O mundo tinha deixado de existir além do círculo que formavam juntos. Quando a música terminou, não se separaram. Permaneceram imóveis, frente a frente, com as respirações entrecortadas e os corações batendo em uníssono. E então Gabriel a beijou. Foi um beijo que começou suave, quase tentativo, como pedindo permissão. Mas Marina respondeu com uma intensidade que surpreendeu a ambos, enterrando os dedos em seu cabelo, aproximando-o mais, entregando-se sem reservas. O terreiro estourou em aplausos e assobios. Dona Benedita bateu palmas com uma risada satisfeita. Helena chorou de alegria, abraçada a seu novo esposo. E Conceição murmurou uma oração de agradecimento a Nossa Senhora, a quem tinha pedido este milagre durante anos. Quando finalmente se separaram, Marina tinha os olhos cheios de lágrimas e um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Acho que já não é um segredo, sussurrou Gabriel, olhando ao redor. Acho que nunca foi, respondeu ela. Pelo menos não para minha avó. Ele riu, aquele som quente que ela estava aprendendo a amar. Sua avó é uma mulher extraordinária. Essa, e tem razão em algo que me disse há uns dias. O quê? Marina o olhou nos olhos, aqueles olhos castanhos que já sentia como um lar. Que o amor não é a ausência do medo. É a valentia de sentir, mesmo quando o coração treme. Gabriel tomou seu rosto entre as mãos, acariciando suas bochechas com uma ternura que a fez derreter. Então sejamos valentes juntos, disse. Hoje, amanhã e todos os dias que vierem. A festa continuou até o amanhecer com música, risadas e celebração. Mas para Marina e Gabriel, tudo tinha mudado no instante daquele beijo. Algo tinha terminado e algo novo tinha começado. E embora nenhum dos dois pudesse ver o futuro, ambos sabiam que queriam enfrentá-lo juntos. Os dias que seguiram ao casamento foram um turbilhão de emoções encontradas. Helena e Pedro partiram para sua lua de mel no Nordeste, deixando a fazenda estranhamente silenciosa, depois de semanas de atividade frenética. Gabriel devia regressar a São Paulo para atender assuntos urgentes de sua empresa, e Marina se encontrou enfrentando a realidade do que tinham começado. Amanhã de sua partida, ele a encontrou no quintal, tocando uma melodia melancólica em sua viola. Volto em 2 semanas, prometeu ajoelhando-se diante dela. É só tempo para organizar algumas coisas, delegar responsabilidades. Quero estar livre quando voltar. Livre para quê? Para você, respondeu, com uma simplicidade que a desarmou. Para nós. Para descobrir o que podemos construir juntos. Marina quis acreditar nele. Com todo o seu coração, quis acreditar que desta vez seria diferente. Que este homem não a abandonaria como tinha feito seu pai. Mas as sombras do passado são difíceis de banir, e nos dias que seguiram a partida de Gabriel, começaram a assediá-la com renovada intensidade. Primeiro foram os sonhos. Sonhos onde o via partir, onde suas promessas se convertiam em fumaça, onde ela ficava sozinha numa fazenda vazia, cercada de fantasmas. Acordava com o coração acelerado, banhada em suor frio, incapaz de distinguir entre o passado e o presente. Depois vieram as dúvidas. E se tudo tinha sido rápido demais? E se Gabriel descobrisse, ao voltar à sua vida normal, que não a precisava tanto quanto acreditava? E se ela estava projetando nele esperanças que nenhum homem poderia cumprir? Dona Benedita observava sua neta com preocupação de seu canto habitual no quintal. Uma tarde, quando Marina parecia particularmente perdida em seus pensamentos, a anciã lhe fez um gesto para que se aproximasse. Vem aqui, menina. Senta comigo. Marina obedeceu, acomodando-se no banco junto à cadeira de rodas de sua avó. O que te atormenta? Nada, vó, estou bem. Mente tão mal quanto quando era pequena, replicou Dona Benedita, com meio sorriso. Vamos, me conte. Estas paredes escutaram todos os segredos desta família durante gerações. Podem escutar os seus também. Marina se rendeu. Falou-lhe dos sonhos, das dúvidas, do medo paralisante que a assaltava cada vez que pensava no futuro com Gabriel.
Tenho medo de que tudo isso seja uma miragem, confessou. De que quando a magia do casamento se desvanecer, ele perceba que eu não sou o que quer. De que sou demais. Demais tudo, como disse aquele homem há anos. Aquele homem era um nécio, sentenciou Dona Benedita. E você é uma tola se continua deixando que suas palavras te definam depois de tanto tempo. Vó. Me escute bem, Marina. A anciã tomou as mãos de sua neta com uma força surpreendente. Seu pai te abandonou, sim. Aquele homem te rejeitou, sim. Mas essas são histórias deles, não a sua. Você é muito mais que as feridas que te causaram. É uma mulher brilhante, talentosa, apaixonada. É a viola que chora pelas noites e a risada que ilumina os dias. É a filha de Conceição, a neta de Benedita. A herdeira de uma linhagem de mulheres fortes que sobreviveram guerras, perdas e decepções sem perder a capacidade de amar. As lágrimas começaram a correr pelas bochechas de Marina. E se eu me engano? E se não se engana? Replicou Dona Benedita. E se Gabriel é exatamente o que parece? Um homem que caminhou pelo deserto toda a sua vida e finalmente encontrou um oásis? E se o maior erro de sua vida seria deixá-lo ir por medo de que te decepcione? Marina fechou os olhos, deixando que as palavras de sua avó penetrassem em seu coração. Não sei como deixar de ter medo. Não se trata de deixar de ter medo, menina. Trata-se de não deixar que o medo tome as decisões por você. O medo é um conselheiro, não um amo. Escute-o, reconheça-o, mas depois escolha você que caminho quer seguir. Naquela noite, Marina fez algo que não tinha feito em anos. Sentou-se em seu quarto, diante da velha escrivaninha que tinha sido de seu pai, e lhe escreveu uma carta. Não uma carta para enviar, uma carta para exorcizar. Escreveu-lhe tudo o que nunca tinha dito. A raiva por tê-la abandonado, a dor de crescer sem ele, a confusão de não entender por que não tinha sido suficiente para que ficasse, as lágrimas que tinha derramado em silêncio, as noites que tinha esperado em vão, os anos que tinha passado tentando preencher o vazio que deixou. E no final, algo inesperado. Escreveu-lhe que o perdoava, não porque o merecesse, mas porque ela precisava soltar esse peso para poder avançar. Porque continuar agarrada ao rancor não a protegia, só a mantinha prisioneira. Quando terminou, dobrou a carta, levou-a ao quintal e a queimou num dos vasos de barro que sua avó usava para secar ervas. Observou como as chamas consumiam o papel, como as palavras se convertiam em cinzas, como anos de dor se elevavam ao céu noturno e se perdiam entre as estrelas. Sentiu-se mais leve. Não completamente curada, porque algumas feridas nunca fecham completamente, mas sim leve o suficiente para poder respirar profundamente, para olhar para frente, em vez de ficar presa no passado. Dona Benedita, que como sempre via tudo de sua janela, sorriu na escuridão. Assim se faz, menina, murmurou. Assim se faz. As 2 semanas que Gabriel prometeu se converteram em 3, depois em 4. As ligações que no início eram diárias começaram a se espaçar, e as mensagens se tornaram mais curtas, mais impessoais. Marina tentava não se preocupar. Repetia a si mesma que os negócios podiam ser complicados, que reorganizar uma empresa não era tarefa fácil, que ele tinha dado sua palavra e que devia confiar. Mas a vozinha do medo, essa companheira constante desde a infância, sussurrava cada vez mais alto. Eu te disse, todos vão embora. Ninguém fica. Helena e Pedro tinham voltado de sua lua de mel, radiantes e mais apaixonados que nunca. Sua irmã notou a mudança em Marina imediatamente. O que acontece? Perguntou uma tarde, enquanto tomavam café na varanda. Parece apagada. Não é nada, mentiu Marina. Só cansaço. Marina, te conheço desde que nasci. Sei quando algo te preocupa. É Gabriel? O nome atuou como um detonador. As lágrimas que Marina tinha contido durante semanas começaram a brotar, e antes de se dar conta, estava soluçando nos braços de sua irmã. Se passaram quase 5 semanas, gemeu. No início ligava todos os dias, agora mal responde minhas mensagens. Diz que está ocupado, que logo vem, mas tem medo de que tenha mudado de ideia, completou Helena. Sim,
Helena a segurou até que os soluços se acalmaram, acariciando seu cabelo como costumava fazer quando eram meninas. Me escute. Conheço Gabriel. É o melhor amigo de meu marido. O vi em seus melhores e piores momentos. E posso te assegurar que esse homem está perdidamente apaixonado por você. Então por que não? Porque tem medo igual a você. Gabriel nunca teve uma família, nunca teve raízes. A ideia de se comprometer de verdade, de construir algo permanente, deve aterrorizá-lo. Provavelmente está em São Paulo, trabalhando até a exaustão para não pensar no que sente. Você acha que poderia estar fugindo? Acho que está lutando, e acho que você deveria ir procurá-lo. Marina se afastou surpresa. Ir a São Paulo? Sim, às vezes o amor requer ação, Marina. Não pode ficar aqui esperando que ele resolva seus demônios sozinho. Vá, enfrente-o. Diga o que sente. Se depois disso decidir que não pode seguir em frente, pelo menos saberá que tentou tudo. A ideia era aterrorizante. Abandonar a segurança da fazenda, viajar a uma cidade que sempre tinha evitado, arriscar-se à rejeição mais dolorosa de sua vida. Mas também era, talvez, a única forma de romper o ciclo de medo e paralisia em que tinha estado presa toda a sua vida. Naquela noite, enquanto preparava uma pequena mala, Dona Benedita apareceu na porta de seu quarto. Vai procurá-lo. Não era uma pergunta. Sim, vó. A anciã assentiu lentamente, com aquela expressão de satisfação que costumava mostrar quando seus planos funcionavam. Bem, leve isto. Estendeu-lhe um pequeno objeto embrulhado num lenço de seda. Marina o abriu com cuidado e descobriu uma antiga medalha de Nossa Senhora, desgastada pelo tempo e pelo uso. Esta medalha está em nossa família há gerações, explicou Dona Benedita. Minha mãe me deu no dia de meu casamento e eu a dei à sua mãe. Agora quero que Gabriel a tenha. Vó, não posso. Pode e vai, interrompeu a anciã. Esse homem precisa saber que tem um lugar nesta família. Que não importa de onde vem nem que fantasmas carrega. Aqui há um lar esperando por ele. Marina abraçou sua avó, sentindo como as lágrimas voltavam a encher seus olhos. Obrigada, sussurrou. Por tudo. Por acreditar em mim quando eu não podia. Sempre, minha menina. Sempre. Na manhã seguinte, Marina partiu para São Paulo. A viagem de ônibus foi um turbilhão de pensamentos e emoções, com a paisagem mineira se transformando gradualmente nas planícies do interior e depois nos subúrbios da capital. Quando o ônibus entrou na rodoviária do Tietê, sentiu que seu coração batia tão forte que temia que os demais passageiros pudessem escutá-lo. Gabriel vivia num apartamento de luxo na região da Paulista, segundo lhe tinha dito Helena. Marina tomou um táxi, nervosa demais para confiar em sua capacidade de navegar pelo metrô paulistano. Quando o carro parou diante do edifício, um arranha-céu de vidro e aço, que não poderia ser mais diferente da fazenda mineira, sentiu que lhe faltava o ar. Posso fazer isso, disse a si mesma. Tenho que fazer. Subiu no elevador até o último andar, cada segundo se esticando, até parecer uma eternidade. Quando as portas se abriram, encontrou-se diante de uma única porta de madeira escura. A porta do apartamento de Gabriel. Respirou fundo e tocou a campainha. Ninguém respondeu. Voltou a tocar. Nada. A decepção foi tão intensa que quase a derrubou. Tinha viajado até ali, tinha reunido toda a sua coragem, e ele nem sequer estava em casa. Deixou-se cair contra a parede do corredor sem saber o que fazer. Deveria esperar. Deveria ir embora. Deveria. O som do elevador interrompeu seus pensamentos. As portas se abriram e Gabriel apareceu, carregando uma sacola de compras e com aspecto de não ter dormido em dias. Ficaram se olhando durante um momento que pareceu eterno. Ele, com os olhos muito abertos de surpresa. Ela, com o coração na garganta e as palavras presas em algum lugar entre o peito e os lábios. Marina, murmurou ele, como se não pudesse acreditar no que via. O quê? O que está fazendo aqui? Ela se levantou, alisando o vestido com mãos trêmulas. Vim procurar você, respondeu. Porque se vai fugir de mim, quero que pelo menos tenha que fazer isso me olhando nos olhos.
O apartamento de Gabriel era exatamente como Marina tinha imaginado. Moderno, impecável, frio. Móveis de design, paredes brancas, janelas que ofereciam uma vista espetacular da cidade. Mas também havia algo mais. Algo que ela não esperava. Sobre a mesa da sala de jantar, junto a um notebook e pilhas de documentos, descansava a viola caipira que ela lhe tinha emprestado na fazenda. Que nas paredes, misturadas com a arte abstrata que alguém esperaria num lugar assim, havia fotografias do cafezal sob o sol da tarde, do quintal com sua fonte de pedra, de Dona Benedita sorrindo de sua cadeira de rodas. Tem estado ocupado, observou Marina percorrendo as imagens com o olhar. Tenho estado tentando não voltar correndo, confessou Gabriel, deixando a sacola de compras sobre a bancada da cozinha. De resolver tudo antes de poder ficar. De ficar para sempre. Ficar? Ele se virou para ela, e Marina viu então o que não tinha notado antes. As olheiras profundas, os ombros caídos, a tensão que marcava cada linha de seu rosto. Não era o aspecto de um homem que tinha mudado de opinião. Era o aspecto de um homem que estava lutando com todas suas forças para manter uma promessa. Marina, tenho que te explicar algo, começou aproximando-se, mas sem se atrever a tocá-la. Estas semanas, não tenho estado te evitando. Tenho trabalhado dia e noite para reorganizar minha empresa. Vendi 3 de minhas pousadas. Deleguei a direção das demais numa equipe de confiança. Estou me libertando. Por que não me contou? Porque queria me apresentar diante de você com tudo resolvido. Queria poder dizer, aqui estou, livre de amarras, pronto para começar de novo. Não queria que pensasse que era só uma promessa vazia. Marina sentiu que as pernas lhe tremiam. Tudo o que tinha temido, todas as noites de insônia, todas as dúvidas que a tinham atormentado, se desvaneciam diante dessas palavras. Idiota, murmurou meio rindo, meio chorando. Completo idiota. Eu sei, admitiu ele com um sorriso triste. Helena me disse quando a liguei esta manhã para perguntar por você. Me disse que você esteve sofrendo, que pensava que tinha te abandonado. Me disse que você era uma tola por não confiar em mim, mas que eu era ainda mais tolo por não ter sido mais claro com você. Sua cunhada tem razão. Marina deu um passo em sua direção. Os dois somos tolos. Talvez. Gabriel também avançou. Mas somos tolos que se encontraram. Isso não conta para algo? Estavam tão perto que Marina podia sentir sua respiração. Podia ver as motas douradas que salpicavam seus olhos castanhos. Podia perceber o tremor de seu corpo que refletia o seu próprio. Vim procurar você, disse ela, tirando a medalha de seu bolso. Porque minha avó queria que tivesse isto. Gabriel tomou o pequeno objeto com mãos trêmulas, observando a imagem desgastada de Nossa Senhora. O que é? A medalha de nossa família. Passou de mãe para filha durante gerações. Minha avó diz que agora te pertence, que é parte de nós, sem importar de onde vem ou que fantasmas carrega. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Gabriel e Marina soube que nunca antes o tinha visto chorar. Este homem que tinha construído um império do nada, que tinha aprendido a sobreviver num mundo que não lhe tinha dado nada, estava chorando por um simples pedaço de metal e a promessa de pertencimento que representava. Marina! Sua voz era apenas um sussurro. Toda a minha vida procurei isto. Um lugar onde pertencer. Pessoas que me amem não pelo que tenho, mas por quem sou. E agora? Agora tem, completou ela, tomando seu rosto entre as mãos. Nos tem. A mim, a minha mãe, a minha avó. As paredes da fazenda que já conhecem seu nome. Tem um lar, Gabriel. Só precisa escolher voltar a ele. Ele a beijou então. Não como o beijo da noite do casamento público e declarativo. Este era um beijo privado, íntimo, carregado de promessas e rendição. Um beijo que dizia tudo o que as palavras não podiam expressar. Quando se separaram, Gabriel a abraçou com força, como se temesse que pudesse se desvanecer. Volte comigo, pediu Marina. Agora. Deixe que São Paulo resolva seus próprios problemas. Venha para casa. Para casa. Repetiu ele como saboreando a palavra. Para casa, confirmou ela. Onde o café perfuma o ar e a avó espera com suas toalhas bordadas
e o quintal guarda música entre suas paredes. Para casa, Gabriel. Comigo. Ele fechou os olhos, e quando os abriu a decisão já estava tomada. Sim, disse. Vamos para casa. A viagem de volta a São Lourenço foi diferente da de ida. Onde antes havia ansiedade e medo, agora havia paz e antecipação. Marina e Gabriel viajavam juntos, de mãos dadas, olhando pela janela do ônibus como a paisagem ia se transformando gradualmente dos cinzas da cidade aos verdes e ocres de Minas que ambos tinham aprendido a chamar de lar. Falaram durante horas, de tudo e de nada, do futuro que queriam construir juntos, dos medos que ainda tinham que enfrentar, dos sonhos que tinham guardado em segredo durante tempo demais. Quero ensinar, disse Gabriel em algum momento da viagem. Na escola de viola. Não viola, ainda não tenho nível para isso, mas poderia ajudar com a gestão, com os números, com buscar financiamento. Quero fazer algo que tenha significado. E suas pousadas continuarão existindo. Gerarão recursos que poderei investir em projetos que me importam, mas já não serão o centro de minha vida. Já não quero que os negócios definam quem sou. Marina o olhou com uma mistura de admiração e ternura. Este homem que tinha chegado à fazenda como um estranho arrogante, que tinha criticado as paredes e os telhados, que tinha parecido tão fora de lugar entre os cafezais, se tinha transformado em alguém completamente diferente. Ou talvez, pensou, sempre tivesse sido assim por dentro. Só precisava do lugar e das pessoas adequadas para mostrá-lo. Minha avó tinha razão sobre você, disse. Em quê? Disse que tinha fogo escondido, desde o primeiro momento. Gabriel sorriu, aquele sorriso que Marina tinha aprendido a amar mais que qualquer melodia. Sua avó é uma mulher extraordinária. Acha que me aceitará oficialmente na família? Já te aceitou, respondeu Marina, sinalizando a medalha que ele levava pendurada no pescoço. Isto não é só um presente, é uma declaração. Chegaram a São Lourenço ao entardecer, quando o sol pintava o céu de laranjas e vermelhos sobre as montanhas. A fazenda os esperava silenciosa, mas não vazia. Conceição estava na varanda, com os braços cruzados e um sorriso que tentava ocultar as lágrimas. Dona Benedita observava de sua janela, assentindo com satisfação. E Helena e Pedro, que tinham estendido sua estadia para este momento, saíram para recebê-los com abraços e exclamações de alegria. Bem-vindo de volta, disse Conceição a Gabriel, abraçando-o com a calidez de uma mãe. Já era hora de você voltar. Obrigado, Dona Conceição, respondeu ele visivelmente emocionado. Por tudo. Nada de Dona Conceição. Sou Conceição. Ou mãe, se preferir. Gabriel teve que desviar o olhar para ocultar as lágrimas que ameaçavam transbordar. Marina tomou sua mão e a apertou suavemente, transmitindo todo o apoio que as palavras não podiam expressar. O jantar daquela noite foi uma celebração. Não havia caterers nem convidados elegantes, só a família reunida ao redor da velha mesa de carvalho, compartilhando pratos caseiros e conversas que fluíam com a facilidade de quem se conhece de toda a vida. Gabriel encaixava como se sempre tivesse estado ali, brincando com Pedro, escutando as histórias de Dona Benedita, ajudando Conceição a servir a sobremesa. Quando terminaram de jantar, Marina pegou sua viola e saiu ao quintal. A noite era quente, perfumada com o aroma dos jasmins em flor, e as estrelas brilhavam com uma intensidade que só podia ser apreciada longe das luzes da cidade. Começou a tocar, não a moda de viola que sua avó lhe tinha ensinado, mas algo novo. Uma melodia que tinha composto durante as semanas de ausência de Gabriel. Uma melodia que falava de medo e esperança, de perda e reencontro, de um amor que tinha encontrado seu caminho, apesar de todos os obstáculos. Gabriel sentou-se ao seu lado, em silêncio, absorvendo cada nota. E quando a última vibração das cordas se perdeu na noite, tomou a mão de Marina e a levou aos lábios. Isso foi lindo, murmurou. É para você, respondeu ela. Se chama O Retorno. Posso aprender a tocá-la? Podemos aprendê-la juntos. Ficaram no quintal até que a lua começou sua descida para o horizonte, falando dos planos para o futuro, dos projetos que queriam empreender, da vida que construiriam juntos naquela fazenda centenária,
que tinha presenciado tantas histórias de amor ao longo das gerações. E quando finalmente se retiraram para descansar, cada um em seu quarto por respeito às tradições de Conceição, Marina soube com certeza que tinha tomado a decisão correta, que ao ir procurar Gabriel não só tinha encontrado um companheiro de vida, tinha encontrado também a parte de si mesma que esteve perdida durante tempo demais. Os meses seguintes foram uma transformação, não só para Marina e Gabriel, mas para toda a fazenda e a comunidade que a rodeava. A escola de viola, graças ao investimento anônimo de Gabriel e à sua dedicação pessoal, floresceu como nunca antes. Abriram-se novas salas, contrataram-se professores adicionais, criou-se um programa de bolsas para jovens talentosos que não podiam pagar as aulas. Marina se converteu na diretora artística e sua paixão por ensinar encontrou finalmente o espaço que merecia. Gabriel, por sua vez, descobriu uma faceta de si mesmo que nunca tinha explorado. Longe dos arranha-céus e das reuniões de negócios, encontrou satisfação em coisas simples: ajudar Conceição com a horta, aprender as canções que Dona Benedita cantava quando era jovem, participar das festividades do povoado como se sempre tivesse sido parte delas. A noite de São João chegou com todo o esplendor da tradição mineira. As fogueiras iluminavam as colinas de São Lourenço e o ar cheirava a milho assado, quentão e a promessa dos desejos que se cumpririam ao pular sobre as chamas. A escola de viola tinha organizado uma apresentação especial na praça do povoado. Estudantes de todas as idades mostrariam o que tinham aprendido durante o ano, e Marina tinha preparado um número especial para fechar a noite. O palco improvisado estava rodeado de vizinhos, familiares e visitantes que tinham chegado atraídos pela reputação crescente da escola. As primeiras atuações foram recebidas com aplausos entusiásticos. Crianças que mal podiam segurar a viola, mas que tocavam com uma paixão admirável. Adolescentes que dançavam catiras com a graça de profissionais. Adultos que tinham descoberto seu amor pela música caipira tardiamente, mas não por isso com menos intensidade. Quando chegou o momento do número final, um silêncio expectante se apoderou da praça. Marina subiu ao palco, mas não estava sozinha. Ao seu lado, com uma viola entre as mãos e uma expressão de nervosa determinação, estava Dona Benedita. Um murmúrio de surpresa percorreu a audiência. Todos sabiam que a anciã não tocava em público há décadas, que suas mãos artríticas mal podiam segurar a agulha de bordar, muito menos as cordas de um instrumento. Mas Dona Benedita tinha insistido. Uma última vez, tinha dito a Marina, quero tocar a moda de viola com você uma última vez, para que o povo se lembre de onde vem esta música. Marina ajudou sua avó a se acomodar na cadeira, ajustou a viola sobre seu colo e tomou posição ao seu lado com seu próprio instrumento. Seus olhares se encontraram e nesse intercâmbio silencioso havia toda uma vida de amor, ensinamentos e tradição compartilhada. Começaram a tocar. A moda de viola brotou de suas violas como água de nascente, pura e cristalina. As notas se entrelaçavam com uma perfeição que só anos de prática conjunta podiam alcançar, criando uma melodia que era ao mesmo tempo antiga e eterna. Dona Benedita tocava com os olhos fechados, deixando que os dedos encontrassem as cordas por pura memória muscular, enquanto Marina a seguia, adaptando-se a cada inflexão, a cada pausa, a cada respiração. Quando terminaram, o silêncio foi absoluto. Ninguém se atrevia a romper o feitiço. E então, da primeira fila, Gabriel se levantou e começou a aplaudir. O aplauso se estendeu como uma onda, crescendo em intensidade, até se converter numa ovação atroadora, que sacudiu a praça inteira. Marina tinha lágrimas nos olhos quando ajudou sua avó a se levantar. Dona Benedita sorria com aquela expressão de satisfação que a caracterizava, como se acabasse de completar uma missão que levava anos esperando. Agora sim, murmurou a anciã ao ouvido de sua neta. Agora posso ir em paz. Vó, não diga isso. Não me entenda mal, menina, não vou morrer amanhã, mas já fiz tudo o que tinha que fazer.
Vi minhas netas felizes, transmiti a música à seguinte geração, encontrei um lar para o forasteiro de olhos castanhos. O que mais pode pedir uma velha como eu? Marina a abraçou com força, respirando o aroma a alfazema e alecrim que sempre tinha associado com sua avó. Te amo, sussurrou. E eu a você, minha Marina. Agora vá. Seu homem está te esperando. Gabriel tinha subido ao palco, abrindo-se caminho entre os músicos e os espectadores que queriam felicitar as intérpretes. Quando chegou junto a Marina, tomou-a pelas mãos e a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Isso foi. Começou, mas as palavras pareciam insuficientes. Incrível. Mágico. Não tenho palavras. Minha avó diz que a música verdadeira não precisa de palavras, respondeu Marina. Só precisa de corações dispostos a escutar. Então meu coração está escutando, disse ele. Está escutando desde o primeiro dia que te conheci, embora tenha demorado para me dar conta. E continuará escutando cada dia do resto de minha vida, se me permitir. Marina sentiu que o mundo ao seu redor se desvanecia. As fogueiras de São João, os aplausos da multidão, a música que continuava soando de algum canto da praça. Tudo deixou de existir, exceto eles dois. Está me pedindo? Estou te pedindo que compartilhe sua vida comigo, respondeu Gabriel, tirando uma pequena caixa do bolso de sua jaqueta. Estou te pedindo que me deixe ser parte de sua família, de sua música, de suas tradições. Estou te pedindo que me deixe te amar cada dia, nos bons momentos e nos difíceis, nas noites de verão e nas manhãs de inverno, até que estes ossos meus estejam tão velhos como os de sua avó. Abriu a caixa, revelando um anel simples mas lindo, uma aliança de ouro com um pequeno rubi engastado, da mesma cor vermelha que o vestido que Marina tinha usado na noite do casamento de Helena. Marina Ferreira, disse Gabriel com a voz trêmula, quer se casar comigo? As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Marina, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de uma alegria tão intensa que doía, de uma plenitude que nunca tinha acreditado possível. Sim, sussurrou mal audível sobre o ruído da praça. Sim, sim, gritou desta vez, lançando-se em seus braços. Sim, 1000 vezes sim. O beijo que seguiu foi presenciado por todo o povoado. As fogueiras crepitavam ao seu redor, os músicos começaram a tocar uma moda alegre e os vizinhos aplaudiam e vaiavam como se o noivado fosse uma vitória de todos. Dona Benedita, de seu lugar no palco, levantou sua taça de vinho para o céu e brindou em silêncio pelo casal. Conceição chorava de alegria junto a Helena, que abraçava Pedro com um sorriso radiante. E as estrelas da noite de São João brilhavam sobre São Lourenço como se o universo inteiro celebrasse com eles. Era o final de uma história e o começo de outra. A história de duas pessoas que tinham aprendido, depois de muitos anos de solidão e medo, que o amor verdadeiro não é perfeição. É valentia. É escolha. É a decisão de continuar tentando, dia após dia, apesar das dúvidas e dos obstáculos. E naquela noite, sob as fogueiras de São João, Marina e Gabriel escolheram esse amor. Para sempre. 6 meses depois. A fazenda centenária nunca tinha lucido tão bonita. As laranjeiras estavam carregadas de frutos dourados que perfumavam o ar com sua doçura. O cafezal se estendia verde e lustroso até o horizonte, e o quintal tinha sido decorado com guirlandas de flores brancas que caíam das paredes como cascatas de renda. Era a manhã do casamento de Marina e Gabriel. Diferente da grande celebração de Helena e Pedro, esta cerimônia seria íntima. Só a família mais próxima e alguns amigos que se tinham convertido em família ao longo dos meses. Não havia necessidade de pompa nem de espetáculo. O que Marina e Gabriel queriam era simples: unir suas vidas no lugar que ambos amavam, rodeados das pessoas que lhes importavam. Marina se preparava no quarto que tinha sido seu desde a infância. O vestido que tinha escolhido não era branco tradicional, mas de um tom marfim com bordados em fios dourados, que lembravam as toalhas que sua avó tinha bordado durante décadas. Conceição lhe tinha prendido o cabelo num coque baixo, adornado com flores de laranjeira do jardim. Está linda, disse Helena, entrando no quarto com os olhos brilhantes de emoção.
a mais linda que te vi nunca. Obrigada por estar aqui, respondeu Marina, apertando as mãos de sua irmã. Por tudo. Está brincando? Não perderia isto por nada neste mundo. Além disso, tenho que me assegurar de que não fuja no último momento. Marina riu, um som livre e alegre que há meses tinha substituído sua risada contida de antigamente. Não vou fugir. Pela primeira vez em minha vida, sei exatamente onde quero estar. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Dona Benedita, empurrada por Conceição em sua cadeira de rodas. A anciã vestia seu melhor traje preto, com um chale rendado sobre os ombros e os brincos de ouro que tinham pertencido à sua mãe. Deixem-me ver minha neta, ordenou fazendo sinais a Helena e Conceição para que se afastassem. Marina se ajoelhou diante de sua avó, tomando suas mãos enrugadas entre as suas. O que acha, vó? Dona Benedita a observou durante um longo momento, com aqueles olhos escuros que tinham visto tanto ao longo de quase um século de vida. Parece uma rainha, disse finalmente. Uma rainha de nossa fazenda, de nossos cafezais, de nossa música. Sua bisavó estaria orgulhosa. Gostaria de poder conhecê-la. A conhece, respondeu a anciã. A conhece cada vez que toca a moda de viola que ela ensinou a minha mãe, que minha mãe me ensinou, que eu te ensinei. A conhece nas paredes desta casa, nas raízes das árvores, na terra que nos alimentou durante gerações. Nossa família nunca morre, Marina. Só muda de forma. As lágrimas ameaçavam arruinar a maquiagem de Marina, mas não lhe importou. Abraçou sua avó com toda a força de seu coração, respirando aquele aroma a alfazema e alecrim que sempre a tinha feito sentir-se segura. Te amo, vó. Obrigada por não desistir de mim. Por me ensinar que o amor não é a ausência do medo, mas a valentia de sentir apesar dele. Sempre soube que entenderia, disse Dona Benedita, acariciando o rosto de sua neta. Só precisava de tempo e do homem adequado. A cerimônia se celebrou ao meio-dia, quando o sol estava em seu ponto mais alto e banhava o quintal com uma luz dourada. Gabriel esperava junto à fonte de pedra, vestido com um terno escuro que fazia ressaltar o castanho de seus olhos. Ao seu lado, Pedro segurava as alianças com a solenidade de quem leva muito a sério seu papel de padrinho. Quando Marina apareceu do braço de sua mãe, o tempo pareceu parar. Viu-a caminhar até ele linda e radiante e sentiu que tudo o que tinha sofrido ao longo de sua vida, a solidão, o abandono, os anos de trabalho incessante para preencher um vazio que nunca se enchia, tinha valido a pena, porque tudo o tinha levado até aquele momento, até aquela mulher, até aquele lar que nunca tinha sonhado que poderia ter. O padre que os casou era o mesmo que tinha batizado Marina e Helena há décadas. Sua voz envelhecida, mas firme, ressoava entre as paredes caiadas do quintal, enquanto pronunciava as palavras que uniriam suas vidas para sempre. Quando chegou o momento dos votos, Gabriel tomou as mãos de Marina e falou com uma emoção que mal podia conter. Marina, cheguei a este lugar como um estranho, buscando algo que não sabia nomear. Encontrei uma fazenda que me ensinou o valor das imperfeições. Uma família que me acolheu como se sempre tivesse pertencido a ela. E a você. A você, te encontrei e me encontrei. Prometo te amar com tudo o que sou, proteger as tradições que me ensinaste a valorizar e construir contigo uma vida que nossos filhos e netos recordarão com orgulho. Não tenho muito a oferecer exceto meu coração inteiro, mas é teu. Sempre foi desde a primeira vez que discutimos sobre estas paredes. Marina riu entre lágrimas, apertando suas mãos com mais força. Gabriel, durante anos vivia escondida atrás de um muro que acreditava que me protegia. Tinha medo de confiar, de entregar meu coração, de permitir que alguém se aproximasse o suficiente para me ferir. Você derrubou esse muro pedra a pedra, com sua paciência, sua honestidade e seu amor. Prometo te amar em todos seus silêncios e em todas suas palavras. Prometo tocar para você cada noite que precisar. Prometo ser seu lar, como você é o meu. E prometo que nunca, nunca mais terei medo de sentir. As alianças foram trocadas, as palavras finais pronunciadas, e quando o padre os declarou marido e mulher, Gabriel beijou Marina com uma ternura que fez suspirar todos os presentes. Dona Benedita bateu palmas de seu lugar de honra,
com lágrimas correndo por suas bochechas enrugadas. Conceição soluçava feliz no ombro de Helena. Pedro levantava sua taça de vinho para o céu, e a fonte do quintal continuava cantando sua melodia eterna, como tinha feito durante 200 anos de casamentos, batizados e celebrações familiares. A festa que seguiu foi exatamente como Marina e Gabriel queriam: simples, alegre, cheia de música e risadas. Os violeiros da escola tocaram durante horas, alternando modas tradicionais com composições mais modernas. Os convidados dançaram até que lhes doeram os pés, comeram até que não puderam mais, e brindaram uma e outra vez pela felicidade dos recém-casados. Quando o sol começou a descer para o horizonte, pintando o céu de laranjas e vermelhos sobre os cafezais, Marina e Gabriel se afastaram do grupo para compartilhar um momento a sós. Caminharam juntos até a borda da fazenda, onde um velho banco de pedra oferecia uma vista perfeita do vale. "É feliz?" perguntou ele, rodeando-a com seus braços. "Mais do que nunca acreditei possível", respondeu ela, recostando-se contra seu peito. "E você?" "Olhe isto", disse Gabriel, sinalizando a paisagem que se estendia diante deles. Os cafezais, a fazenda, as montanhas ao longe. Toda a minha vida procurei um lugar onde pertencer, onde me sentir completo. E agora o tenho. Com você. Marina se virou para olhá-lo, remoldurando seu rosto com as mãos. "Tenho algo para você", disse. "Um presente de casamento." "Mais presentes? Já me deu mais do que mereço. Este é especial." Tirou do bolso de seu vestido um pequeno papel dobrado e lhe entregou. Gabriel o abriu com curiosidade e encontrou uma partitura escrita à mão. "O que é isto?" "Uma nova canção. A compus para nós. Se chama O Jardim da Esperança. É sobre um homem que buscava um lar e o encontrou num lugar inesperado. Sobre uma mulher que tinha medo de amar e aprendeu que o amor é mais forte que o medo. Sobre duas pessoas que construíram juntas algo mais bonito do que teriam podido imaginar sozinhas." Gabriel segurou a partitura como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. "Vai tocá-la para mim? Vou tocá-la todas as noites, se quiser. E algum dia, quando tivermos filhos, a ensinarei a eles, e eles a ensinarão aos seus. E assim, nossa história continuará vivendo na música, geração após geração." O sol terminou de se afundar no horizonte e as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu mineiro. Marina e Gabriel permaneceram abraçados no banco de pedra, contemplando o início de sua nova vida juntos. Atrás deles, a fazenda centenária brilhava com as luzes da festa. Podiam escutar a música e as risadas de seus entes queridos, o tilintar das taças, os passos dos dançarinos sobre as pedras do quintal. Era o som da família, da tradição, do amor que transcende o tempo. "Sabe o que é o mais curioso de tudo?" perguntou Gabriel depois de um longo silêncio. "O quê?" "Que tudo começou com uma catira e um beijo que saíram completamente do controle." Marina riu, aquele som que ele tinha aprendido a amar mais que qualquer outra melodia. "E olhe onde estamos agora." "Olhe onde estamos agora", repetiu ele, inclinando-se para beijá-la suavemente. E enquanto a noite caía sobre os cafezais de Minas e a música continuava soando no quintal da fazenda, Marina soube com absoluta certeza que tinha encontrado seu lugar no mundo. Não um lugar geográfico, embora amasse cada pedra da fazenda com toda a sua alma. Não um lugar numa família, embora sua mãe, sua avó e sua irmã fossem as raízes que a sustentavam. Mas sim um lugar no coração de um homem que tinha atravessado desertos de solidão para encontrá-la. Um homem que tinha aprendido, igual a ela, que o amor verdadeiro não é a perfeição. É a valentia, é a escolha, é a decisão de continuar tentando dia após dia, apesar das dúvidas e dos obstáculos. Dona Benedita, observando-os da janela da fazenda, sorriu com a satisfação de quem completou sua missão mais importante. Levantou sua taça para as estrelas, brindando em silêncio pelos amores que perduram, pelas tradições que se transmitem, pelas histórias que se tecem de geração em geração. "Pelo amor que desafia o tempo", murmurou, "pelo compasso do coração que nunca deixa de bater." E em algum lugar do universo,
O eco de uma moda de viola centenária continuou ressoando, levando consigo a promessa de que, enquanto houvesse música e amor no mundo, nenhuma história terminaria realmente.